Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. Deus esteja aí nos abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. É muito bom nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que reina para tudo sempre. Amém? Então quero junto contigo estar trazendo a escola dominical dessa manhã de Páscoa, né? Que Deus esteja te abençoando, operando na sua vida, operando na vida dos seus. Nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ressuscitar com Ele todos os dias de nossa vida. Amém? Então que sejamos uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então estar contigo na lição 13, né? O poder de Deus na missão da igreja. E fala esse textuário: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manoém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho ordenado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive, Ele que reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, um texto assim abençoadíssimo, né? A gente vê aí o Espírito Santo agindo na vida da igreja, o Espírito Santo fazendo a obra, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós também venhamos estar levando, né, o nosso ministério, aleluia, à frente. Anderson, meu amigo, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. João Machado, Carlos Nogueira, que Deus esteja abençoando todos os amados irmãos que estão conosco aí nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, introdução. Nessa lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não está, aleluia, ou melhor dizendo, não pode prescindir do ressentimento do poder pentecostal. Lerei novamente para melhorar o entendimento de todos. Nessa lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do Espírito, aleluia, do poder pentecostal, o poder do Espírito Santo, para obter o êxito na missão, aleluia, aqui na terra. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas algo imprescindível. A sua maior necessidade, sim, o Espírito Santo, aleluia, a igreja local, aleluia, anda, nem cumpre a sua vocação. A gente precisa então, meu amado irmão, minha amada irmã,
ter aí um coração, aleluia, para com Deus e falar com Deus: olha, Deus, eu necessito, eu preciso, porque sem o teu Espírito, aleluia, nada podereis fazer. A gente consegue, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, olhar desta maneira, nesse âmbito. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme nós lemos aí em Atos capítulo 1:8, ele diz assim: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para que a obra do Senhor seja completa, para que a obra do Senhor em nossas vidas possa manifestar o poder de Deus. Amém? Também eu quero fazer bem-vinda a nossa diaconisa Darcília. Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. O Alves está dizendo assim: estou em São João do Rei, Minas Gerais. Tá bom, Alves, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja aí abrilhantando, através do Espírito Santo, seu ministério também, em nome de Jesus Cristo. Fátima Nunes, Fabiana, que Deus esteja abençoando todo esse pessoal maravilhoso aí de Deus, em nome de Jesus, amém? Então vamos, aleluia, dar continuidade aqui, aleluia, nesse trabalho, glórias a Deus. E nós vamos falar agora da doutrina do Espírito Santo, segundo o Evangelho de Lucas, amém? Onde ele lista em Lucas, o Evangelho de Lucas, o ensino revelado nos escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o Evangelho mostra que sem a ação do Espírito, aleluia, no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito na palavra, aleluia, nas palavras de Jesus, como o poder do alto. E está escrito aí em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Agora nós vamos ver a respeito do enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 21 e também versículo 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a faz no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Dependeu dele para exercer o ministério. Lucas capítulo 5, 17. Mateus capítulo 12, versículo 28. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo, aleluia, poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma ação. Então, é uma necessidade da igreja, aleluia, que o Espírito Santo venha preencher cada um de nós, venha nos encher, nos capacitar. Então, esta é a necessidade da igreja. Agora, nós vamos estar vendo o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. Se, por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento, aleluia, objetivo, não subjetivo. Ele podia ser vista, aleluia, ela podia ser vista e ouvida. Atos capítulo 5, versículo 32. Aleluia, glórias a Deus.
havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha, visíveis para quem as, aleluia, presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos capítulo 11, versículo 15 ao 17. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais: o falar em línguas desconhecidas. Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, 44 ao 46, Atos 19, também de 1 a 6. Amém? Glórias a Deus. Por isso, aleluia, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção. Então, nós precisamos, aleluia, da ação do Espírito Santo. Aqui no capítulo, ou melhor dizendo, no ponto 4, nós vamos falar sobre a doutrina pentecostal eclesiástica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4, 10, 44 ao 46, 19, 6. Até mesmo a narrativa de Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 25, onde não há menção de ocorrências de línguas. O evangelista parece deixar subentendido que as línguas estivessem presentes ali em Atos capítulo 8, versículo 18, Atos capítulo 9, versículo 19. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconheceram que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência de derramamento do Espírito Santo acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinopse do texto 1. A doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos no ponto 2 agora, aleluia, está falando a respeito do Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas no livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra, aleluia, de Deus. Atos capítulo 4, versículo 33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Atos capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para se revestir, aleluia, a Elimas, ou melhor dizendo, resistir a Elimas, né? O mágico. Atos capítulo 3, versículo 9. Depois vimos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico, que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto na verdade. O que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito, aleluia, veio sobre toda a carne, conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 17. Amém? Glórias a Deus. Serginho, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja. Betânia também, Bruna, o nosso amado irmão filósofo, Adriana Gonçalves, sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus, amém? Então, quando nós olhamos, aleluia,
ele falando que o Espírito Santo ele veio sobre toda a carne. É uma promessa aí desde o Velho Testamento, né, que fala, aleluia, desse revestimento. Então nós precisamos, aleluia, estar aí atentos a tudo que Deus tem falado. Então, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Vemos isso claramente quando Ananias, até então, um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Atos capítulo 19, versículo 10 e versículo 11. Assim também Estevão e Filipe haviam sido escolhidos para servirem as mesas, fazendo sinais e prodígios. Atos capítulo 6, versículo 8, 6, fica patente, né, que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo, capacitando a igreja no contexto literário e doutrinário de Lucas. A igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Atos capítulo 2, versículo 17, nesse sentido, conforme o contexto de Atos, aleluia, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também toda a igreja descrita em Atos, assim essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Atos capítulo 2, versículo 47. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associada ao testemunho dado pelos, grupos, de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 31, amém? E aí a gente vê, conforme de Joel, né, capítulo 2, versículo 28, a efusão do Espírito Santo. Então diz que nos últimos dias, todos seriam revestidos pelo Espírito Santo e profetizariam em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então será, bênção, né, a qual o Senhor tem derramado aí sobre os seus filhos, tem derramado sobre as suas filhas. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, capacita-me, Senhor, reveste-me, porque nós precisamos desse revestimento para fazer a tua obra, para estar levando muito mais além, amém? Então, aqui a sinopse do texto 2, ela diz assim: a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor, amém? Auxílio teológico. O que a expressão ser cheio do Espírito Santo significa? A terminologia cheio do Espírito Santo tem o mesmo significado nos escritos de Lucas e de Paulo. Os teólogos pentecostais respondem que não, pois, ser cheio do Espírito Santo em Lucas está relacionado ao serviço e à mordomia cristã, enquanto que ser cheio do Espírito Santo em Paulo, está implicitamente ligado às questões de caráter e santidade, longe de ser uma contradição, há um verdadeiro complemento, pois como servir sem o caráter cristão, como manifestar os traços de Cristo e ainda permanecer inerte, né, diante do serviço para o reino de Deus. Isso mesmo. O ponto 3 aqui, ele diz assim: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. O evento missionário, o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o evento dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona
que havia alguns profetas na igreja que estava em Antioquia, capítulo 13, aí, no versículo 1. É bom, aleluia, é bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons espirituais, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missão, pois ele é quem vocaciona e envia. Está aí em Atos capítulo 13, versículo 2. A estratégia missionária em um mundo multicultural, a qual a estratégia missionária deve ser levada em conta não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderia ter aí adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Está em Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Foi o Espírito Santo quem decidiu que deveria ouvir o Evangelho, ou melhor dizendo, isso mesmo, o Evangelho naquela circunstância. Atos capítulo 16, versículo 9, ponderamos aqui que muitas vezes é possível que a agência missionária em igrejas adotem uma estratégia errada no envio dos missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar orientação do Espírito Santo a respeito de como isso, aleluia, deve ser feito. Sinopse 3, o poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Auxílio, aleluia, teológico. Diz assim: o Espírito Santo, impulso, aleluia, força missional da igreja. Os pentecostais ensinaram que o Espírito Santo não é uma peça calada e meramente simbólica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o vicário, ou seja, ele veio para subsistir e para, aleluia, a pessoa de Cristo na terra, na igreja. Aleluia, maneira factual. O Espírito Santo é aquele que aviva a igreja e capacita para o serviço na comunidade e pela comunidade, bem como no mundo e pelo mundo. Ele é o impulso, a força missional da igreja. O pentecostalismo lembrou em voz alta, literalmente, que ele está aqui e que, aleluia, não, aleluia, é um substituto à altura de Cristo, senão a pessoa divina do Espírito Santo, que é também o Espírito de Cristo, e uma igreja com uma pneumatologia forte é uma igreja com uma missão forte, como escreveu o alemão Richard Bonker, em típico evangelista pentecostal. Recentemente se tem reconhecido o Espírito Santo, principalmente por experiência, ultrapassou todas as barreiras, ligou crentes de todos os nomes, diversas, ou melhor dizendo, diversalidades por todo o globo e produziu uma nova paixão evangelística. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a conclusão. Encerramos esta lição
e, consequentemente, esse trimestre mostrando que o Pentecostes faz parte de toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Revisando o conteúdo, o que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos revelam? Revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. O que podemos afirmar de acordo com o contexto literário de Lucas? Podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o livro santo aparece como uma necessidade, não só como uma opção. De acordo com a lição, o que a doutrina pentecostal clássica afirma em relação às línguas? Afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. De acordo com a lição, porque não havia separação entre líderes, membros, na questão da capacitação do Espírito Santo, porque pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio sobre toda a carne. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possui, aleluia, testemunhas capacitadas pelo o seu Espírito. Amém? Glórias a Deus. O 5. O que chama a atenção na narrativa de Atos, capítulo 13? O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos, aleluia, louvar, engrandecer e magnificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima lição, nós estaremos no segundo trimestre da revistinha dominical. Nós estaremos com uma nova revista. Nós já temos a nova revista. Nós estaremos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, e Ele que vive e reina para todo sempre. Amém. Pastor Carlos agora vai terminar a escola dominical. Nós vamos estar aí no tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós vamos fazer a leitura bíblica, conforme nós temos feito nesse ano 2024. E depois da leitura bíblica, nós estaremos novamente trazendo uma mensagem de Páscoa para os amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Então, terminando aqui, nós estaremos entrando novamente e trazendo aí a leitura, da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, e depois, uma terceira vez, nós estaremos trazendo uma mensagem de Páscoa. Amém? Então, que Deus esteja te abençoando. Um feliz domingo, uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Que Deus esteja abençoando vocês, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, que nós tivemos, ó Pai, de fazer menção da Tua palavra. Nós te pedimos agora, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que, aleluia, essa Páscoa, ó Pai, venha, Senhor Deus, trazer inclusão, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, nos motivar, ó Pai, em estar abençoando um ao outro, que nós possamos fazer, aleluia, a nossa vida, Senhor Deus, aleluia, aquilo que o Senhor pregou, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem pregado, Pai, a respeito de ressurreição, porque quando o Senhor ressuscita, Senhor Deus, segundo o que fora dito, Senhor Deus, o Senhor atrairia todos ao Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, o Senhor tem feito isso, ó Pai. Nós temos, ó Pai, nos movido, ó Pai, em direção ao Senhor. E estando, Senhor Deus, em direção ao Senhor, nós temos nos ajudado mutuamente, Senhor Deus, assim, Pai amado,
A tua palavra diz, Senhor Deus, que, aleluia, quando o Senhor derramou do teu Santo Espírito, ó Pai, o Senhor não fez acepção de pessoas, Pai, mas, aleluia, o Senhor, aleluia, derramou do teu Espírito sobre toda a carne, conforme, aleluia, havia, Senhor Deus, uma promessa já ali no Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 28, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, Senhor Deus, esteja abençoando, Senhor Deus, teus filhos e filhas, e operando maravilhosamente, que possam ter todos, ó Pai, saúde, paz, alegria, prosperidade, unidade, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos para todos os meus amados irmãos, amigos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente e que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós